Por exemplo, eu não sei se a galera já viu, Paulo não acredita no nascimento virginal, igual a mim. Você já viu isso? Tá escrito isso? Em Romanos capítulo O 1. que que ele fala? Ele fala que ele é apóstolo de Jesus, um Jesus que nasceu, e aí na sua tradução tá assim, da linhagem de Davi segundo a carne. A palavra ali no grego é da linhagem de Davi pelo espermaton. Ah, não. Não, 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 não. E aí? Ah, meu pai Ô, do Vitão, céu. esse grego dele aí é bom? Você que entende? Porque eu não manjo. Cara, se o grego dele é bom ou não, eu não sei, tá? Mas você dizer que Paulo é da linhagem, que Jesus é da linhagem de Davi, segundo a carne, já em Paulo, primeiro contradiz uma coisa que ele disse, que o Berloffa disse alguns momentos atrás, de que ser da linhagem de Davi tinha que ser uma invenção dos evangelistas. Começa por aí. Então já em Paulo tinha Berloffa? Ah, interessante, tá? Outra coisa é o seguinte, cara, é, Tem o essa fato palavra de mesmo? O espermaton tem? tem. É segunda semente de Abraão, é segunda semente de Davi, é raiz de Davi, né? Mas isso não significa necessariamente paternidade biológica, começa por aí. Tá ligado? O céu É. místico lá. O céu, tipo ruas de ouro. Tipo, metade da glória celeste jamais foi contada a um mortal, né? Sim, Tá escrito isso, não tá? palavras inefáveis. Então, tipo assim, você está vivendo essa vida fiado em um projeto de morar em um Alphaville de ouro daqui a alguns anos. E é pouco, é rápido. Ué, vou morrer daqui a 50 anos, talvez? Pô, daqui a 50 anos eu vou morar no Alphaville de ouro. Parece uma ótima aposentadoria, né? Pô, Só que aí, para eu presumir que existe esse ápice pro outro lado, eu tenho que acreditar também que existe o inferno descrito. sim, E eu tenho muita dificuldade de acreditar no inferno. que bom. E por não conseguir acreditar no inferno, eu não posso acreditar no oposto, porque não existe uma moeda com um lado só. Sim, sim, Sacou? sim, O meu raciocínio? totalmente. Tipo assim, não, eu não acho que exista um plano onde só há sofrimento, choro e ranger de dentes. Tá ligado? Eu não acho que existe esse absoluto mal e tristeza e punição. Que nada. E pensado e criado por Deus, né? Então, Porque no final das contas o inferno tem que ser uma criação de Deus. tá ligado? Eu tenho meu cachorro aqui, né? Eu sou mais inteligente que ele, né? Eu presumo que sim. Presumimos. Então, eu vou lá e crio uma regra pra ele. Eu sei que ele vai quebrar essa regra. Sim. Por quê? Porque ele não tem o conhecimento que eu tenho, tá ligado? Então não posso exigir dele que ele faça o que eu julgo certo, porque ele não trabalha. Aí, Brito. É isso que eu tô falando. Esses caras acham que pecado é um negócio abstrato, mano. Eles não conseguem lidar com a ideia de que pecado é eu te prejudicar. Ah, é uma regra que eu fiz pro meu cachorro, entendeu? Então, se você tem um, um- assim, se a tua ferramenta conceitual para lidar com o que é pecado é quebrar uma regra arbitrária que alguém inventou, se pecado é isso, de fato, é tudo muito injusto. Agora, quando eu coloco nome nos pecados, aí mudou tudo, né? Aí mudou tudo. Por quê? Porque a moça que veio, e isso é uma outra coisa também, essa galera tem problema com dor porque elas não lidam com. Agora eu vou ser um pouquinho mais incisivo, tá? É muito fácil você ter problema com dor quando o teu trabalho é fazer as outras pessoas rirem. Quando o seu trabalho, como o meu é, lidar com a dor das pessoas causada por outras pessoas, você começa a achar que juízo é uma boa ideia. Você começa a achar que juízo faz sentido, Entendi. tá? Por exemplo, alguém que trabalha Vou, com criança que eu vou foi. dar um exemplo real, vou dar um exemplo real. É você terminar um culto, você pregou, você terminou um culto, uma pessoa vem, fala com você assim,
pastor, olha só, o que você pregou, até concordo, até acredito, legal, mas na minha vida não faz sentido, porque eu tinha um marido, fiz de tudo para o nosso casamento ser abençoado, Deus não me deu filhos com ele, descobri que ele me traía, a gente se separou, ele foi morar com a outra, casou com a outra, o casamento dele com a outra tá super bem, e agora ele tem até filhos com a outra que eu não tive. Deus abençoou o casamento dele e não abençoou o meu. Que Deus é esse? Pô, isso é dor. E isso é dor provocada por uma pessoa real que cometeu um ato concreto de prejudicar e de estragar a vida da outra. Eu preciso dizer para essa mulher abandonada o seguinte: olha, Deus até pode misericordiosamente ter abençoado a vida do teu marido, tá? Mas, se você acha que Deus concorda com o que o teu marido fez com você, saiba que o seu marido vai prestar contas. Então, quem lida com dor todo dia, quem faz gabinete pastoral, quem escuta dor de verdade, quem escuta crueldade humana, não acha juízo uma ideia tão ruim assim, não. Segunda coisa, quem disse que o mundo é uma moeda, né, Patrick? Ah, se tem um lado da moeda, tem que ter o outro. Mas o mundo é uma moeda? Você virou terraplanista agora? O universo é uma moeda que se expande indefinidamente? Então, às vezes, a gente leva as analogias ah, muito a cabo. Assim, a gente leva tão a cabo as analogias que elas se tornam a nossa cosmologia. Sim. Né? Esse é um problemaço. Ah, a fé bíblica não diz que você vai para o céu quando você morrer. Tá? Pode ser a fé do evangélico. A fé do evangélico pode ser essa, que Jesus morreu no seu lugar e você vai para o céu. A fé bíblica não é essa. Isso até pode ser a fé evangélica, mas a fé bíblica não é. A fé bíblica é que Deus fez um mundo originalmente bom e que nós, humanidade, na nossa liberdade, estragamos esse mundo. E que Deus, então, está consertando esse mundo. A visão final das coisas que a gente olha no texto bíblico não é o meu pós-mortem individual, no qual eu vou para o céu, mas é a restauração de todas as coisas num mundo melhor, numa nova Jerusalém, tá? Num novo céu e numa nova terra, recriados, porque a humanidade estragou a original. Mas Deus, então, quando vê essa criação dele estragada, ele fala: peraí, essa não é a palavra final sobre isso, não. Eu vou entrar na história, vou enviar a mim mesmo na forma de filho, vou ser despedaçado e corrompido pelo pecado, como o mundo que eu criei foi. E ao terceiro dia, eu começo a reconstrução desse mundo, reconstruindo o corpo despedaçado do meu filho. Então eu inicio o projeto de restauração de todas as coisas, de um novo céu, de uma nova terra. Essa é a boa notícia. A boa notícia é que este mundo caído não é a palavra final sobre o que é o mundo. Esse é o evangelho, é a boa notícia, tá? E aí nós temos uma série de descrições, algumas delas alegóricas, outras nem tanto, a respeito de como é esse mundo restaurado no final das contas. Como é esse novo céu, essa nova terra? O que a gente não tem no texto bíblico é muita descrição, muito detalhamento, alegórico ou nem tanto, do que é o destino de quem passa pelo juízo. Ah, como que é o inferno? A gente não sabe. Qual a descrição? Então, às vezes, os caras se revoltam contra o inferno, mas não é o inferno da Bíblia, é o de Dante, tá? Então, assim, às vezes me parece que a revolta com o evangelicalismo ou com o cristianismo popular, ela é muito legítima.
Mas, cara, falta olhar para o que o texto bíblico realmente diz. Falta olhar para o que o texto bíblico realmente diz. Mas o que eu quero insistir nesse ponto aqui é o seguinte: a ideia de juízo ela é totalmente repugnante se a gente acha que o ser humano é bonzinho. Se a gente acha que o ser humano, que todo mundo é bonzinho, que tudo é uma maravilha, tá lá, a ideia de juízo ela é repugnante. É um Deus cruel que criou regras arbitrárias como eu criaria para o meu cachorro. Agora, para quem está lidando com a dor humana real, provocado por outros seres humanos reais, a ideia de juízo não é uma ideia tão má assim, não. Entendi, entendi. Tem a ver um pouco com o seu sua experiência de vida, você diz, né? Eu Eu acho acho que que, tem, eu acho que tem a ver com experiência de vida e tem a ver com querer olhar. mas o que eu acho, Porque eu também acho o seguinte, o cara que, e aí é um ataque pessoal, entre aspas, tá? É um ataque pessoal, não vou atacar ninguém pessoalmente, mas, mas é um ataque que vale para qualquer pessoa nascida num berço de classe média. Isso vale para mim, isso vale para você e vale para o Patrick, né? É, eu acho que escolher não lidar com a dor do outro também é uma escolha, tá? A dor do outro, ela não circunda, ela tá por aí. Então, mas experiência de vida individual de cada um, verdade, mas ao olhar a dor do outro e ignorá-la, e ignorar que aquela dor é provocada por outros seres humanos, isso é uma escolha também. mas o que eu imagino também que é onde eles querem chegar é que a religião diz que esse inferno é para os homossexuais, para não sei quem, né? Então eu imagino também que eles querem chegar nesse lugar, né? Não, sem dúvida eles querem chegar nesse lugar. Eu não tenho dúvida que eles querem chegar nesse lugar, tá? Só o que eu tô querendo dizer se você quer fazer um argumento em defesa da população LGBT, é mais eficaz você fazer um argumento em defesa da população LGBT do que você fazer um argumento anti-inferno, que é o que está sendo feito, ou anti-juízo, que é o que está sendo feito. Porque eu sei que eles dois, se passasse um filme na frente deles de um campo de concentração e perguntasse para eles o que você acha que quem coordenava esse campo de concentração merece? Eles não iam dizer, ah, não merece nada. Porque morreu, acabou, é merecer nada, É. tá? Ah, não merece nada. É neutro. É disso Isso que eu é tô uma falando. discussão interessante, né? Porque, na verdade, o que a religião pregou é um inferno para pessoas que parecem que não merecem o inferno. Eu até entendo a tensão que há aí, né? Sim, é compreensível. É compreensível, sim. Mas só é compreensível se pecado para você é abstrato. Porque se pecado para você é abstrato e não é concreto, evidentemente, os pecadores são pessoas que não merecem o inferno. Agora, se pecado é maldade concreta, aí a história muda de figura. Bom, vamos tocar o barco aqui para ver um pouco o que, que os caras estão falando. E aí eu falo, eu amo meu cachorro, mas se ele quebrar essa regra, nossa, mas ele vai apanhar tanto. Já vou deixar até um chicote aqui, ó. Mas ele vai apanhar pra sempre, tá? Nossa, cara. Ele vai apanhar pra sempre. Se você pensar num Deus com esse caráter aí, já te dá uma... Você fala, cara, isso não É é um Deus nojento, isso sádico. Mas é exatamente... E aí eu sei que a galera fica maluca, começa... Mas é que tá na Bíblia, mas pensa agora, você que tá aí nesse momento, faz sentido?
E aí, no final das contas, a pessoa fala assim, mas é o que está escrito. Não, não é o que está E escrito. tipo, se fala, mas o salário do pecado é a morte. Fala, mas cara, mas Pô, tem, Quem- tem uma explicação pra isso, tá ligado, mano? Aí, é isso, tudo que tá escrito, que a galera tem certeza, pô, mas tá lá, Jesus falou sobre o inferno. Sim, Jesus falou de 4 infernos diferentes. Cada um significava uma coisa diferente e nenhum deles era tal esse tal inferno que pega fogo, que isso aí só foi criado lá com o Dante o Alighieri. Dante, sim, claro. 1400. Aham. Então, assim, eu sei que está escrito, não adianta começar a escrever versículo, eu conheço. É a interpretação, é como a gente enxerga e observa e interpreta esses textos, tá Qual ligado? você acha que é a interpretação que você tem para Jesus que é a mais controversa e polêmica nas suas redes? Nossa, quase todas, né? Mas sim, mas Quase deve ter algumas todas, que mas são vamos lá. bem mais dispares, né, que outras, assim, não? Sem dúvida. Bom, para mim, Jesus, para começar, ele foi um revolucionário, né? Não no sentido político partidário da palavra, porque nem havia esse tipo de organização, mas no sentido social. Tipo um John Lennon? Tipo John Lennon. Mais ou menos um John Lennon, né? Com outras questões, mas tipo um John Lennon. Um cara que foi movido a um movimento, mano. Inclusive no livro que eu tô lançando, e daqui a pouco a gente vai fazer uma troca de presente, eu vim aqui só pra pegar o café, inclusive, tá? Que bom. Eu ia comprar ele, aí ó, nem sei se vale a pena falar isso, mas eu ia comprar esse café na semana que você me convidou. Olha aí eu só. não comprei, Aí, mano, porque eu vou ganhar. agora você ganha, experimenta. Errado, E né? se você gostou, você espera outro convite. Aí você toma um café Boa, por ano. boa. Mas no livro que eu tô lançando, eu trago bem essa figura de um Jesus humano, um Jesus que sofreu contra o Império Romano, contra uma religião. Tipo, Eu vou parar aqui. É, nem quis esperar você parar. É, o Botelho uma vez falou lá no podcast que, tipo, basicamente, quem não acredita no credo apostólico não pode ser chamado cristão, né? E o... aí é que é a minha dúvida sobre o Berloff, porque me parece que ele se coloca como cristão. Mas daqui para frente, ele vai começar a desconstruir o credo apostólico, entendeu? Por exemplo, ele está falando agora que Jesus pecou. Então, cara, eu vou ser bem claro. Berloffa não é cristão, ele pode se afirmar, Eu acho que ele mas não deveria, é, inclusive, falar isso, tá? Eu acho que seria mais honesto. Eu não acho que é? seria mais honesto. Eu acho que seria mais honesto. Mas eu vou deixar rolar um Muito. pouquinho e aí a gente fala do completo. olha Aí eu só. não comprei, Aí, mano, porque eu vou ganhar. agora você ganha, experimenta. Errado, E né? se você gostou, você espera outro convite. Aí você toma um café por ano. Boa. Mas no livro que eu tô lançando, eu trago bem essa figura de um Jesus humano, um Jesus que sofreu contra o Império Romano, contra uma religião. Tipo, Jesus nunca pecou mesmo, no seu conceito? Lógico que pecou. Inclusive, o que é pecado, mano? Porque aí pecado é um conceito da religião. E na religião da época considerou tanto que Jesus pecou que matou ele. Concorda comigo? Por que Jesus morreu? Porque ele era tido como um herege, né? Um pecador. Assim como a mulher que ia ser apedrejada e morta por ter cometido um adultério, que naquela época lei e religião era uma coisa só, né? Sim. Isso que faz um Estado teocrático. Aham. Não existe distinção de pecado e crime. Todo crime é um pecado, todo pecado é um crime. Então, se você adulterou, que é uma questão absolutamente moral para nós, Você está sujeito às penalidades da lei e da religião ao mesmo tempo. isso, e ela seria morta. E por que que Jesus sofreu uma pena capital? Porque ele era um herege. Então, para a religião da época, Jesus era um dos maiores pecadores. Agora, pecado moral. Jesus pecou moralmente? Aí eu precisaria dizer que eu não acredito no pecado moral. Porque pecado para mim não é moral, pecado é ético. Para o Evangelho, para Jesus, pecado não é moral, é ético. E eticamente Jesus não pecou. Cometeu umas gafes lá que todo ser humano comete. Mas era um cara extremamente ético, mano. Pegou essa parte? Peguei. Tô pegando. Da moral e da ética? Sim, tô pegando. É que a moral, ela reflete os costumes da época
e de uma sociedade. A ética, Ou o contrário. como ao contrário? Ou a sociedade reflete a moral que foi estabelecida porque nela, no final né? das contas, uma tem que retroalimentar a outra. Se você não respeitar essa moral não se mantém. Isso. Então, e ao contrário da ética, que se sobrepõe a qualquer coisa desse tipo. Tipo, o conceito de ética é o mesmo hoje, e na sociedade feudal, você olhar lá, os pecados que você poderia cometer eticamente são os mesmos, tá ligado? De querer passar o cara pra trás, de querer tirar... Isso aí é ética? Sim. Isso aí não é moral. Sim, é enganar. Fazer mal pra alguém. Então, tipo assim, fazer mal pra alguém em benefício seu. Isso é ético, isso não precisa ser moral. Agora, exemplo, um cara que bate uma punheta no banheiro. Isso é moral. Isso é moral. É um pecado absolutamente moral. Não tem motivo, não tem causa, não tá fazendo mal a ninguém, pelo Ele contrário. Tá baseado em moralidade. E aí? Tá, acho que isso aqui vale um comentário, tá? Primeiro que essa divisão entre moral e ética, ela é complicada. Se você for pegar a ética do ponto de vista filosófico, essa divisão, dependendo de quem é o pensador que você está olhando, vai dizer que moral e ética é a mesma coisa. Você pega outro pensador, ele vai fazer distinção e talvez distinção de uma maneira diferente do que o Berloffa está fazendo. O que o Berloffa está fazendo do ponto de vista filosófico é dizendo o seguinte: para ser ético, precisa passar por crítica. Tá? É uma lógica mezzo-kantiana. Tá? Qual que é a ideia aqui do que o Berloffa está falando assim, mas bem por cima, tá? A ideia é que algo é ético ou antiético a partir de uma análise racional daquela ação. Nas palavras de Kant, uma crítica, uma análise da razão prática. Tá? Agora, o próprio Kant vai chamar isso de metafísica dos costumes. O próprio Kant vai definir máxima e imperativo categórico a partir daquilo que pode valer para todo mundo. Então, aquilo que pode valer para todo mundo é necessariamente social. Portanto, cai na tal esfera da moral que o Berloffa fala. Então, assim, essa passa longe de ser uma discussão simples, e, de novo, pode parecer um avanço na ideia de traduzir pecado como algo mais tangível, mas desloca de novo o pecado para um âmbito absolutamente abstrato do campo da racionalidade. Quando, na verdade, pecado é aquilo que estraga o mundo bom que Deus fez. Tá? E aí vem o ponto central. Não dá para defender o que Berloffa está falando se você acha que Jesus é Deus. Se a sua cristologia é alta, se você acha que Jesus faz parte da Trindade, que Jesus é Deus, não dá para defender isso que o Berloffa está falando. E se você não acha que Jesus é Deus, você pode gostar dos valores do cristianismo, você pode gostar do texto bíblico enquanto tradição, mas o que você está imprimindo sobre esses valores cristãos e sobre o texto bíblico é algo que diverge daquilo que é cristianismo. Portanto, está fora dos contornos daquilo que a gente define como cristianismo. E Eu até seria queria... mais honesto, ele dizer, olha, gente, eu falo a partir do cristianismo, mas não sou cristão. Eu acho que ele vai deixar isso claro aqui, quer ver? Ele não vai falar, né? Mas vai ficar claro quando ele falar, quer ver? Eu vou tentar achar o ponto aqui. Sem ser a Joana a Virgem, me corrijam aí, mas eu acho que era a novela da Record, Joana a Virgem. Eu não acredito nisso, primeiro pelo absurdo da ideia, né? Sim, tipo, você tem que acreditar num sobrenatural nível
evoluindo, hard, né? tá Que eu não ligado? tenho problema com isso, tá? Não tenho problema com o sobrenatural nível hard, a gente não explica um milhão de coisas aí. Eu sou cético pra caramba, mas eu sei que tem coisa que eu não explico. Então, tipo, Jesus era 100% humano, então. Na minha opinião, sim. Com pai, com mãe. E por que que eu desconfio do nascimento virginal? Porque quando você vai estudar, você descobre por que que ele foi inventado. E aí fica fácil. Você vê aonde ele foi construído e, inclusive, a profecia lá do Antigo Testamento, que nasceria uma virgem, é uma profecia mentirosa. Eu explico no livro. Primeiro, é uma profecia sobre um rei que existiu, o filho do rei Acás, que impediu por muito tempo que o Império Babilônico realmente entrasse e tomasse o território. Então a esse foi profetizado que seria uma espécie de Messias. Só que ali a palavra não aparece virgem, é uma jovem moça. Então é uma profecia para um rei que existiu, falando que ele nasceria de uma jovem moça. Depois que acontece Jesus e eles precisam colocar na história de Jesus que Jesus era o Messias, eles começam a pegar essas profecias desconectadas do Antigo Testamento e colocar sobre Jesus. Aí tem que falar que Jesus nasceu de uma virgem, aí tem que falar que Jesus nasceu na Judéia. Aí o que eles fazem para Jesus nascer na Judéia? Eles pegam Maria com 8 meses e meio de gravidez, botam em cima de um camelo, como se Nazareno tivesse camelo, e caminha 150 quilômetros até a Judéia para fazer um recenseamento que historicamente nem existiu. Entendeu o tanto de trama que tiveram que inventar para falar que Jesus nasceu de uma virgem? Tá, tem muita coisa aí para ser desempacotada, tá? E assim, a maior parte do que ele falou aqui, e essa é a parte mais é, difícil, talvez, de lidar, especialmente no React, é que assim, a maior parte das informações que ele deu aqui está correta. A maior parte das informações que ele colocou aqui é isso mesmo, tá? Então vamos lá. Vamos ver se eu consigo puxar de memória tudo, porque é muita coisa. Ele está misturando Mateus com Lucas aqui, nascimento virginal com recenseamento, mas deixa eu, deixa eu tentar recapitular as coisas aqui, tá? Então, primeira coisa, a profecia original é sobre uma jovem e não sobre uma virgem. Essa é a primeira parte. Cara, a palavra no hebraico pode significar tanto uma coisa quanto outra. Quando você vai para a Septuaginta, é que a coisa, na tradução para o grego, é que começa essa ideia de uma virgem. Beleza? Então, tem mérito o que ele está dizendo. Mais que isso, a profecia original, ela se situa ainda dentro do período de Judá. E é verdade, tá? O que que acontece? Uma série de profecias do Antigo Testamento a respeito de Jesus, se alguém quiser chamar de duplo cumprimento, pode chamar de duplo cumprimento, mas elas são profecias dadas para o período do Antigo Testamento e que ganham uma ressignificação messiânica, tanto antes quanto depois de Jesus, tá? Isso é uma prova de que Jesus não nasceu de uma virgem? Não, isso não é uma prova que Jesus não nasceu de uma virgem. É uma prova de que existia uma expectativa messiânica de que o Messias nasceria de uma virgem. Ô, E Vitão, os mas autores dos. não acreditar que o Messias veio da Virgem, você já está nesse passo para não acreditar que ele é Deus, né? Sem dúvida, sem dúvida. E aí é o que eu tô te falando. Eu acho que o Eberloff seria mais honesto se ele dissesse que ele fala a partir do cristianismo, mas o que ele crê é uma nova coisa diferente. Porque Eu acho que isso. o problema aí, na minha visão, não é a profecia messiânica, é o próprio relato de Lucas. Então você não acredita no Ou de Evangelho também, Mateus. né? É, É de Mateus. isso, é isso. Esse é o ponto. Ambos, né? O recenseamento é Lucas. A questão, Brito, é isso. Então, você não acredita nos evangelhos. O que ele vai dizer, muito provavelmente, conhecendo Berloff, ele vai falar: não, eu acredito no consenso a respeito do Jesus histórico. Que tudo isso que ele está falando aí
diz respeito à pesquisa do Jesus histórico e os recentes, não tão recentes desenvolvimentos dele, tá? Jesus histórico é tipo assim, Jesus é só um cara, pronto e acabou? Não, não. Jesus histórico é um campo de pesquisa que busca entender quem foi Jesus na história com H maiúsculo, tá? E aí você tem gente dentro do campo que é cristã, ortodoxa, gente séria, conservadora. Exemplo de gente assim, pega o Craig Keener, por exemplo, é um pesquisador de Jesus histórico, absolutamente conservador dentro dos limites da. O outro Craig Evans, também é um pesquisador dentro da área de Jesus histórico absolutamente ortodoxo, assim como você tem ateus, como por exemplo Bart Ehrman, como você tem judeu, como era o caso do Geza Vermes, como você tem cristãos de um ponto de vista mais parecido com esse do Berloffa, como é, por exemplo, o John Dominic Crossan, tá? O J.D. Crossan, John Dominic Crossan. É um campo de pesquisa, só isso. Nesse campo de pesquisa, que tenta ver quem foi Jesus na história, com H maiúsculo, você tem questões que são de fato espinhosas, como o fato de Lucas fazer menção de um recenseamento que aparentemente não há evidência histórica para que ele tenha acontecido. E aí, a solução mais simples para isso é dizer o que o Berloffa disse. É dizer o seguinte: olha, na verdade, como a expectativa messiânica era de que o Messias nascesse na Judéia, melhor ainda, em Belém, de onde veio Davi, de onde veio Jessé. Então, Lucas, para fazer com que isso se adequasse, inventa um recenseamento que obrigasse José e Maria a viajar até Belém, seu lugar de origem, tá? Para se adequar à profecia ou à expectativa messiânica, tá? Não teve recenseamento nenhum, foi Lucas que inventou. Essa é a tese que o Berloffa está recorrendo. E que é bastante difundida. Academicamente, isso aí tem mérito e tem gente que defende. O ponto é, isso é uma tese, é uma hipótese, tá? A opção de crença de alguém a partir dessa tese ou não é uma opção de crença. E vira uma questão, não mais de Jesus histórico, vira uma questão dogmática. Por quê? É possível que José e Maria tenham viajado até Belém por causa de um recenseamento? Embora a gente não tenha evidência histórica de que um recenseamento tenha ocorrido, é possível, tá? Então é possível crer. O que afasta o Berloffa do cristianismo é a rejeição da divindade de Jesus, é a rejeição de um nascimento virginal, é a rejeição dos contornos históricos do que é ser cristão. Sim. Bom, vamos ver, vamos deixar ele continuar aqui. Que tiveram que inventar para falar que Jesus nasceu de uma virgem? Sobretudo a ideia dele nascer na Judéia, quando na verdade Jesus nasceu em Nazaré. Então todas essas composições teológicas, Messias, da linhagem de Davi, tudo isso foi criado depois de Jesus, mano. Foi montada uma narrativa depois de ter acontecido tudo. Perfeito. E a gente tem, às vezes, uma falsa impressão de que, tipo assim, todo mundo já sabia exatamente o que estava acontecendo. E ninguém escreveu nada enquanto Jesus estava lá. Jesus está aqui, o que ele fez ali, o que ele falou, o que ele falou. Para começar, era uma Não tradição tinha uma oral, equipe, tipo assim, porque do jeito que a gente imagina, parece que tinha uma equipe seguindo Jesus. Tipo aqui, ó. Aqui. Tipo o cara com o microfone assim, fala, o que ele falou aí, vocês anotaram? Anotei aqui, tá aqui, ó. Volta. Tá ligado? Então, e ter essa noção de que a galera foi percebendo as coisas depois, Exatamente. eu acho que faz mais sentido, né? Total. Se você for Tipo por assim, nenhuma camadas, revolução é percebida na hora, tá ligado? Nenhuma, ainda mais uma revolução que acontecia 2000 anos atrás, que apenas 2% da população sabia assinar o próprio nome. Uhum. Como que você ia registrar isso? Não havia papel do jeito que é hoje.
Era tudo papiro muito caro, peles que estragavam rápido. Sim. O pessoal não sabia ler e escrever. Então, assim, Jesus aconteceu. Jesus viveu. Ele aconteceu. Aconteceu tanta coisa depois da vida de Jesus, ele inspirou tanta coisa aconteceu, que 40 anos, 35, 40 anos depois da morte de Jesus, começaram os primeiros relatos. Que aí é o Evangelho de Marcos, que é o primeiro evangelho. Se você pega o Evangelho de Marcos... Ô Vitão, essa parte eu assisti sua lá no Inteligência Limitada, você explicando isso daí. Pelo que eu entendi lá no Inteligência Limitada, não sei que eu entendi errado, tá? Você falou que não é contando da morte, é contando do nascimento, não é? Não, não. É contando da morte, É contando da mas morte assim, que o ano zero é quando Jesus nasceu ou é quando Jesus morreu? não, o ano zero seria quando Jesus nasceu, mas Jesus nasceu de fato no ano -4, tá? Então, mas quando fala assim, tipo, escreveu no ano 40, é 40 anos depois da morte? Não, ano 40 é 40 anos depois do nascimento. Certo. Só que o Evangelho de Marcos é isso aí mesmo que ele está falando. 25, 30 anos depois da morte de Jesus. A questão é que começa a se escrever a respeito de Jesus muito antes do Evangelho de Marcos. Que é o que você falou que é Porque- Gálatas, né? Exato, Gálatas e 1 Tessalonicenses. 10 aninhos depois já tem gente escrevendo a respeito de Jesus já. Então, assim, cara, assim, tem umas paradas que é o seguinte, é difícil, porque tem muita coisa que o cara acerta, tem muita coisa que o cara erra. E aí, quando ele tá falando essas coisas na minha frente, na frente do saião, que alguém chega e fala, tá, mas me dá a fonte, aí ele treme na base, Cara, mas lá entendeu? no Inteligência Limitada, ele não era esse cara que ele é hoje ainda. Hoje ele tá muito Ah, pior, velho. ele se ratica, assim, ó, duas coisas. Primeiro, ele tá mais estudado do que ele tava naquela época, ele erra menos no que diz respeito à informação objetiva, E ele tá mais factual, ousado. ele tá errando menos, né? Ele tá mais informado. Agora, ele se radicalizou no afastamento dele do cristianismo e da fé. Isso para mim é muito claro, tá? Sim. Isso para mim é muito, muito claro. E ele, no que diz respeito à ortodoxia e teologia, hoje ele tá mais errado, né? Por causa dessa radicalização. Isso é uma disputa narrativa teológica. Pode ser que sim. Marcos, inclusive, pode ser um cara que sai correndo pelado lá no meio da noite que Jesus é preso. Não sei se você já viu essa cena. Quando Jesus é preso, tem um cara que ele vai com um lençol de linho fino, ele acorda, vê o barulho, pega só um lençolzinho e vai ver o que está acontecendo. Aí parece que alguém fala, pô, você andava com ele, ele sai correndo pelado. Isso tá no Evangelho, a galera nunca viu. Provavelmente ou possivelmente Marcos era esse cara. Mas talvez não, e não temos como dizer. Mas de porque fato, não dá pra precisar quem eram os caras que tava colando na banca, né? lógico que não tem registro histórico. Não tem foto. Não tem nem registro, nem registro. Os primeiros registros de Jesus começaram ali 55, 60 depois de Jesus. Quando os apóstolos e os discípulos já estavam tudo velho. A maioria mortos. Mas os mortos eles deixaram escrito? Não, quase nenhum deles escreveu. Sabe qual foi o primeiro dos discípulos ou dos apóstolos que escreveu sobre Jesus? Paulo, exatamente. Até mesmo antes do Evangelho. A primeira menção de Jesus, se você for ver, está em Romanos. 1 Coríntios é a primeira fala sobre Jesus, registrada do apóstolo Paulo. Ou seja, agora o pessoal fica maluco. Paulo escreveu antes dos evangelhos serem escritos. Mas Paulo era o quê? O apóstolo Paulo. Antes de ser o apóstolo Paulo. Quem que ele era? O Paulo romano, perseguidor. Então, ele era perseguidor, ele trabalhava pros romanos, né? Sim, totalmente. Ele era um fariseu de construção judaica. Ele era tipo, mano... um rabino. Era uma mistura de um PM Isso. com um pastor. Mais ainda, com cargo político. Um PM... Ou melhor, um pastor que teve a sua vida toda dentro da igreja, depois foi para uma formação militar e depois pegou um cargo político.
Entendi. Puta que Era o merda. cara, tipo assim, comandante do BOP. Podia fazer o que ele quisesse. Nossa, qualquer coisa. Pode mano. crer. Esse E cara. ele já estava escrevendo sobre Jesus. Em 55, as primeiras escritas que nós temos sobre Jesus é do apóstolo Paulo. Por isso que ele escreve antes, Paulo provavelmente nunca leu os evangelhos, nunca leu Marcos, nunca leu Mateus. Isso mostra essa discrepância que há do que Paulo fala com o que o evangelista Marcos fala. Por exemplo, não sei se a galera já viu, Paulo não acredita no nascimento virginal, igual a mim. Você já viu isso? Tá escrito isso? Em Romanos capítulo 1. O que ele fala? Ele fala que ele é apóstolo de Jesus, um Jesus que nasceu, e aí na sua tradução tá assim, da linhagem de Davi segundo a carne. A palavra ali no grego é da linhagem de Davi pelo espermaton. Ah, não. Não, 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 não. E aí? Ah, meu pai Ô, do Vitão, céu. esse grego dele aí é bom? Você que entende? Porque eu não manjo. Cara, se o grego dele é bom ou não, eu não sei, tá? Mas você dizer que Paulo é da linhagem, que Jesus é da linhagem de Davi, segundo a carne, já em Paulo, primeiro contradiz uma coisa que ele disse, que o Berloffa disse alguns momentos atrás, de que ser da linhagem de Davi tinha que ser uma invenção dos evangelistas. Começa por aí. Então já em Paulo tinha Berloffa? Ah, interessante, tá? Outra coisa é o seguinte, cara, é, Tem o essa fato palavra de mesmo? O espermaton tem? tem. É segunda semente de Abraão, é segunda semente de Davi, é raiz de Davi, né? Mas isso não significa necessariamente paternidade biológica, começa por aí, tá? Por quê? Porque a gente tem linhagem da semente de Abraão, da semente de Davi, a adoção ela é igualmente considerada, então começa por aí, É a mesma coisa de falar filho de Davi, né? Eu entendi. É. tá? E outra coisa, é, os próprios evangelhos consideram Jesus filho de José. Aí você vai dizer que os evangelhos não acreditam em nascimento virginal, se eles dizem que Jesus nasceu de virgem. Se pegar as genealogias de Jesus, elas são genealogias de José, tá? Entendi. Então, Ele tá dando muito peso para essa palavra, né? pô, tá? Só porque ela parece com esperma, inclusive. É. Tá Como é um metendo português cognato, no meio ainda, né? como é um cognato. Mas a origem é essa, tá? A origem é a mesma. Por isso que é um cognato. Agora, isso não significa que Paulo não acreditasse em nascimento virginal. Boa. Então, assim, aqui veio uma salada. Aqui veio Você uma vê que ele. salada. Por isso que eu falo que ele é ousado, porque ele afirma, né? Paulo não acreditava em nascimento virginal. Pois é. Pois é. E eu daria para ele um ponto se ele virasse e falasse assim: olha, e eu acho que esse é o grande problema dele. Se você pegar outros caras que fazem divulgação científica de Jesus histórico, mais ou menos na mesma linha do que ele faz, mas gringo, você pega, por exemplo, Dan McClellan, é, as afirmações são mais cuidadosas, assim. O que eu quero dizer com isso? Ele poderia chegar e dizer o seguinte: olha. Inclusive, pode ser que Paulo não cresce em nascimento virginal como os evangelistas creem, tá? Seria Porque melhor, né? você, porque você não vê Paulo defendendo isso em nenhum lugar. E ó, tem essa questão da origem de Jesus e da descendência dele como raiz de Davi, como semente de Abraão, que é uma questão que precisa ser resolvida. Pô, beleza. Isso é linguagem de gente acadêmica, de gente da pesquisa de Jesus histórico. Tá? Mas, mas não é o estilo do Berloffa, não é o jeito que ele costuma falar as paradas. Então, enfim, dito isso, eu acho que assim, daqui para frente, tudo que a gente vira o Berloffa falando aí no Patrick vai ser coisa desse tipo, ó, desconstrução
do cristianismo mais ortodoxo, que você fala assim, ah, tá, pô, isso tem algum mérito de informação, mas, peraí, como que a gente lida com essas informações? E aí tem algum tipo de explicação, e ele, de fato, é um cara que está se afastando da corrente do que é cristianismo. Por isso que eu falo, no meu entendimento, na minha opinião, na opinião do Vitor, seria mais honesto que o Berloffa fizesse é, eu falo a partir do cristianismo, mas não dá para dizer que o que ele crê é cristianismo, entendeu? É. Como uma filosofia de vida. Agora, por algum motivo, ele precisa ser pastor. E aí isso dificulta a situação dele. Pois é, Que pois é, que ele é o, que o título dele foi pro nome dele. Ele é conhecido como Pastor Berloffa, pois é, tá aqui. certo? Então isso dificulta essa posição dele. O que tudo bem também, não estou fazendo uma crítica aqui. Agora, na minha percepção, seria mais honesto se ele falasse, olha, eu falo a partir do cristianismo. Eu tô querendo que ele, pra gente encerrar, só ver ele falando da ressurreição. Carne. A palavra ali no grego é da linhagem de Davi pelo espermaton. Não precisa traduzir, não, né? Ele deixa claro, porque provavelmente. Que era a quando- gala de Davi. Né? Nascerá da gala de Davi. Tipo assim, Porra, mano. Exatamente, uma gala real. Mas o fato dele especificar essa palavra é porque provavelmente quando Paulo escreveu foi quando começou o primeiro zum de que será que Jesus não nasceu de uma virgem? Olha, isso 30 anos depois de Jesus morrer, que começaram a construir as composições teológicas sobre Jesus. E aí Paulo já deixa claro, eu acredito que ele nasceu do espermaton. mas onde que está escrito lá na Bíblia lá que é a Virgem Mãe conceberá e será seu nome Emanuel? Não Então, tem essa isso brisa? é a profecia do Antigo Testamento, que eu estava dizendo que era uma profecia a um rei que existiu, o filho do rei Acácio. Então, quem que é o Emanuel? É, o Emanuel, o nome não é Jesus. É, porque, tipo assim, quem que falou que Jesus é Emanuel também? Então, esses caras que começaram a construir uma composição teológica sobre Jesus, que precisou falar assim, sabe esse Jesus aí que vocês mataram? Esse é o Messias que vocês aguardavam. Aham. Aí começaram a pegar as histórias do Antigo Testamento e falar, era Jesus, pô. Olha lá, o Emanuel era Jesus. Mas não era. Então, ele Então, mas ignora aí, ele cara, ignora não, o mas aí, fato ó, do próprio Jesus ter aberto não, o texto de Isaías lá e ter falado que era não, ele, né? O Espírito de Deus está sobre mim, né? E ele me ungiu. Não é só as não, pessoas que falaram, né? o que ele vai dizer é que provavelmente Lucas inventou essa passagem. É isso que o Berloff vai dizer. Que Lucas Entendi. inventou essa passagem. Só que, Brito, veja só. Se o Berloff não acredita nem que Jesus era o Messias, por que ele está dizendo que ele é cristão? É isso que eu não entendo. Ele vai coroar esse raciocínio com a ressurreição aqui, você vai ver. Mas não era. E Tanto não era que os judeus mataram ele. então, e depois que eles mataram? E aí, o que aconteceu? Pra quem? Pra eles ou pra Jesus? Tipo assim, e qual que é a tua versão que você acredita da história? Depois que Jesus morreu? Sobre a ressurreição? É. Eu não acredito na ressurreição literal de Jesus. E ninguém acredita, mano. Ninguém acredita na ressurreição literal de Jesus. Quer ver? Porque se Jesus ressuscitasse literalmente, significa que ele teria voltado à vida, correto? Sim. E o que é a vida como nós conhecemos? É essa vida que nós vivemos aqui. Nós não conhecemos outra espécie de vida. Ou conhecemos? Uma outra vida que a nossa galera... vida carnal é a única que a gente tem referência. A outra que a gente imagina já é uma questão de fé, Aham. certo? Então, pra gente pensar que Jesus ressuscitou literalmente, é como se fosse o Lázaro lá que ele ressuscita. O cara volta à vida Sim. e depois morre de novo. Jesus, na fé cristã, ele não ressuscita literalmente. Ele volta num corpo
que ao mesmo tempo que atravessava a parede, comia peixe lá na beira do mar. E de repente subiu ao céu. Então Jesus ressuscitou literalmente, E virou um corpo ou as etéreo. pessoas começaram a ter experiências de fé pós-morte dele e começaram a dizer: Jesus ressuscitou. Então, pra mim, cara, soa mal demais esse negócio, porque ele tá quase falando que quem viu Jesus alucinou, né? Ou que teve uma experiência sobrenatural, Ou tá? alucinou, entendeu? Tipo assim, ele deixou É, em aberto, entendi. né? Ele deixou em Entendi. aberto. Mas assim, mesmo que ele feche, mesmo que ele diga que foi uma experiência sobrenatural, se Jesus não ressuscitou, é vã a vossa ou a nossa fé. Pois é, e ele É, cita o tá, Paulo, ao mesmo tempo não lembra dessa parte. né? E aí, cara, tem uma parada que é o seguinte: ele cria uma categoria que é uma categoria boba. Não, para ressuscitar literalmente, tem que voltar à vida igualzinho a nossa aqui. Mas o texto diz isso? Ele que Não, inventou isso aí. tá? Então, o que que acontece? Pelo contrário, o texto parece indicar que a ideia de ressurreição é para uma vida que é restaurada e uma vida eterna, e que não é só de Jesus, que Jesus é o primeiro dos ressurretos. E É, sim, essa sim, sim, ressurreição. a ressurreição de Lázaro é diferente, né? Exato, exato, tá? Então, Jesus é o primeiro dos ressurretos. O nosso pós-mortem é um pós-mortem também de ressurreição, a exemplo do que foi a de Jesus. E que é uma ressurreição, sim, factual, tanto que os autores dos evangelhos fazem questão de dizer que Jesus sentou, comeu, como ele mesmo mencionou aqui, comeu peixe, tá? Então, assim, o que ele está fazendo é uma negação da ressurreição, mas assim, e a negação da ressurreição afasta ele do cristianismo também. Mas eu acho mais grave ele dizer que Jesus não é o Messias. Porque negar a ressurreição literal, ele fala: não, eu acredito ainda numa ressurreição, mas ela é alegórica, ela é experiencial. Eu só não acredito em ressurreição como você está pensando em ressurreição. Beleza, tá. Eu vou dizer que você é um herege, mas eu ainda estou vendo que você está defendendo algum tipo de ressurreição. Vá lá. Mas quando você fala que Jesus não é o Messias, então pronto, acabou, não tem cristianismo mais. Jesus é só um cara. É, ele gabaritou tudo que precisa para não acreditar em Jesus como divindade, né? Não nasceu da Virgem, Hum. não Vai ressuscitou. fazer, vai fazer outra parada, não vai ser pastor, tá ligado? Desculpa, mas aí eu tenho que ser tem que ser nesse tom mesmo. Vai fazer, tipo, a opção de vida honesta com o que ele tá dizendo que crê não é o que ele faz. Cara, e É, assim, na minha visão, é... beleza, né? Eu acho que o Patrick é um cara que já apostatou e tal, talvez eu acho que ele nem acredita mais em nada, acho que ele é ateu. não é opção dele. É, Assim, mas eu digo assim, eu acho eu que esse respeito, discurso mais mas atrapalha. Essa entrevista, o saldo dela, eu acho que ela fez mal para o cara que ouviu, sabe? Ela não fez bem para quem ouviu. então, esse é o meu ponto, cara. Porque o que acontece é o seguinte: você vai entrevistar o Bart Ehrman, que é um ateu, pesquisador de Jesus histórico. Ele vai ter argumentos muito fortes e capciosos e bem elaborados que machucam a nossa fé, velho. Que você fala assim, caraca, precisa de uma baita de uma resposta para um cara desse, porque isso daí tá bem elaborado. E o Berloff, qualquer outra pessoa, tem direito de fazer isso. Eu acredito em liberdade de expressão, tá? E o Bart Ehrman vem e faz um negócio desse. E ele vai provocar na gente a necessidade de dar Resposta. respostas. Agora, esse meio do caminho nebuloso,
que é o que o Berloffa faz, não está dando uma. Não está apresentando argumentos factuais que exigem uma resposta. Está apresentando um caminho espiritualoide que só gera confusão. É diferente. É diferente você ir para uma faculdade, conseguir um mestrado, fazer um doutorado em pesquisa histórica e chegar e falar: "Eu vou apresentar meu trabalho." E o que isso faz com a fé de alguém é problema da fé de alguém para resolver. O Bart Ehrman é doutor, ô Vitão? Oi? O Bart Bart Ehrman é Ehrman doutor? é. Bart Ehrman é PhD e tal, né? Isso é uma coisa, tá? Uma outra parada é você criar um próprio caminho religioso em que você não assume. Olha, esse aqui é o meu caminho religioso, que também é um direito que Berloffa teria. Não, eu estou fundando uma nova religião. Pronto. E essa nova religião é baseada no cristianismo. Allan Kardec fez isso. É legítimo, e a gente chama os caras de espíritas. Eles se chamam de espíritas. E tá tudo certo. É, é, talvez nada resolvido, mas é um direito e a gente se respeita e tal. Agora, esse meio do caminho só gera confusão, cara. Só gera confusão. Principalmente quando existem respostas para essas coisas que ele está colocando. É, tu pega Jesus Recordado do James Dunn, ele vai lidar com cada um desses argumentos aí. Jesus Se- recordado? Isso, porque para pegar uma obra em língua portuguesa, do Jimmy Dunn, né, do James D.G. Dunn, ele vai lidar com cada um desses argumentos aí. Você pega Jesus e as Testemunhas Oculares, do Richard Bauckham, ele vai lidar com cada um dos argumentos que dizem respeito a como foi feito os registros, a tradição oral, etc. E é robusto, tá? Você pega a obra do N.T. Wright, mais técnica, que compreende. ah, São duas em português, né? Novo Testamento e o Povo de Deus, e a ressurreição do Filho de Deus. E Jesus and the Victory of God, que é a obra que está em inglês, vai responder todas essas coisas. Então tem resposta para esses argumentos que o Berloffa está trazendo. Existem, robustos, sólidos. Se você é pastor, pô, vai atrás dessas respostas, entendeu? É, 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 o que eu acho interessante desses debates é isso. Ele fomenta aquilo do que Pedro fala, né? Que você tem que estar sempre preparado para responder, né? As coisas acerca da sua fé, né? exato, exato, tá? Enfim, eu acho que eu vou fazer um vídeo só sobre recenseamento lucano, só por causa disso também. Legal, legal. Bom, maravilha. Acho que é isso, né, Vitor? Acho que até por aqui já deu para a galera ter uma ideia aí. E vou pedir para você seguir também o canal lá do Vitor Fontana. Tem alguns reacts lá e vários vídeos lá. Ele tem um que é Victor Fontana e o outro de devocional, né? Como que chama? Devocionais Victor Fontana. Devocionais Vitor Fontana. Então, tem coisa muito legal. Ele tá sempre indicando também materiais no perfil dele. Ele tem, inclusive, um roteiro teológico, que é indicando vários livros de teologia, né? Para quem tá querendo estudar teologia, que é bem legal também, né? Eu acho que ajuda bastante. Ajuda bastante. Bom, obrigado então, mano. Sou eu quem agradece, cara. Sou eu quem agradece. Tamo junto. E eu tô tentando marcar com o Saião lá, viu? Ele é meio ruim de responder, mas eu tô esperando ele. Beleza, beleza, meu irmão. Fechou? Mano, um abraço, até mais. Um abraço, Marco. Deus abençoe.